Uma das perguntas assim principais que a gente devia fazer para nós mesmos e que muita gente já faz, né, é como que a gente pode saber o que Deus quer? Como que a gente pode ouvir a Deus? Como é que a gente pode saber o que Ele quer para a vida da gente? O que Ele quer da vida da gente? E já foi citado aqui hoje que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então a gente descobrir qual que é a vontade de Deus para nós, o que Deus quer fazer para a gente, é a melhor coisa que a gente pode conseguir nessa vida. Porque se a gente descobrir o que Deus quer que a gente faça, por onde Ele quer que a gente ande, se a gente descobrir isso, tudo vai correr bem, tudo vai dar certo, né? Tudo vai se encaixar direitinho. Mesmo que a gente passe alguma dificuldade, alguma coisa, a gente sabe que a gente está indo para o lugar certo, indo para a situação certa. Então a gente descobrir o que Deus quer da vida da gente é uma das principais coisas que a gente deve buscar nessa vida, a gente descobrir a vontade. Alguns domingos atrás, a gente pregava, a gente estava falando várias vezes e usando a vida de Davi como referencial para a gente estudar, para a gente aprender. Vários domingos nós fizemos isso. Hoje a gente vai voltar um pouquinho nisso. Abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel, é lá no comecinho da Bíblia. 2 Samuel, no capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Saber o que Deus quer de nós, sabermos o que Deus quer para nós, qual que é o plano dele, é uma das coisas mais preciosas que a gente pode descobrir nessa vida. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Está lá no comecinho, vai ter o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, depois Josué, Juízes, aí 1º e 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 2. Glória a Deus. Começa o texto dizendo, passado algum tempo de quê? O que tinha acontecido aqui? Davi, ele viveu uma grande parte da mocidade dele fugindo do rei Saul. Deus já havia ungido ele como rei, através do próprio Samuel aqui, Deus já havia ungido ele como rei, já havia dito, ó, você vai ser o rei de Israel, já havia escolhido ele. Né? Mas as coisas não aconteceram imediatamente. Ele passou um bom tempo sofrendo, porque Saul passou a ter ciúmes dele, Saul passou a ter inveja dele, Saul saiu da vontade de Deus e começou a perseguir Davi, a querer matar Davi, e ele estava fugindo. E Davi, ele sempre honrava Saul, ele sempre temente a Deus, ele falava assim, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, porque havia sido Deus é quem havia ungido Saul como rei. Saul se desviou, mas a unção que Deus colocou com ele foi Deus, e ninguém pode ir com relação a isso. A mesma coisa acontece com relação a líderes que Deus levanta. Deus unge, por exemplo, um pastor, Deus unge um apóstolo, alguma coisa, Deus o levantou, né? Deus o levantou, mesmo que esse ungido de Deus, no caso Saul aqui, venha a se desviar, mesmo que ele venha a fazer coisa errada, ele vai se ater com Deus, ele vai resolver a situação dele com Deus. Ninguém pode chegar, ninguém deveria pelo menos, ir contra essa pessoa, falar mal dessa pessoa, tentar matar essa pessoa moralmente, como às vezes acontece. Davi, por exemplo, ele teve várias situações que ele teve condições de matar mesmo Saul. Saul queria matar ele poderia ter matado Saul, mas ele falava assim, olha, eu não vou levantar a mão contra o ungido de Deus, né? Deixa que Deus resolve com ele. Então esse passado algum tempo aqui, tinha acontecido o quê? Tinha decorrido tudo isso, essa perseguição toda, e Saul havia morrido. Saul tinha acabado de morrer numa batalha, Saul e Jonatas, né? O que Davi fez quando o rei dele morreu, quando o irmão querido deles, que Jonatas era amado como o irmão dele, morreu? O que Davi fez? Davi chorou, Davi lamentou. Os homens dele, que também eram perseguidos por Saul, choraram também, né, vendo o exemplo dele, vendo o amor que ele tinha por Jonatas, vendo o amor que ele tinha por Saul, mesmo Saul tendo perseguido ele, né? Dentre essas coisas, é por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Então ele chorou. Então, até nem é essa palavra que a gente tem hoje, mas se você estiver sofrendo alguma coisa, se você tiver tido alguma grande perda, alguma coisa, chora.
A gente tem que chorar mesmo, a gente tem que lamentar, a gente tem que, na hora que tem que chorar, temos que chorar mesmo, passar um tempo chorando. A gente não vai ficar para sempre chorando, mas está difícil, está doendo, chora e fala com Deus: Deus, está difícil, está doendo, e chora mesmo. A gente é para chorar, isso faz bem para a gente. Então, esse passado algum tempo, que começa o versículo aqui, era passado esse tempo. Tinha acabado de acontecer esses fatos, tinha acabado de acontecer essas coisas. Aí, olha o que Davi faz aqui. Então, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor. É isso que é o tema da nossa mensagem hoje. Você perguntar ao Senhor, você falar com Deus, saber qual é a vontade de Deus. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, você perguntar um negócio para Deus e Deus responder para você. Volta algumas páginas, aí é para trás, vai em 1 Samuel, que é o livro anterior, no capítulo 23, e você vai ver que isso era um hábito na vida de Davi. Capítulo 23, versículos 1 e 2, é umas 4 páginas para trás. Olha aqui, olha, capítulo 23 de 1 Samuel, versículos 1 e 2. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Versículo 4, olha aí. Davi consultou o Senhor novamente. Aí o Senhor disse: levante-se, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Amém? E qual que era o segredo de Davi? Puxa vida, ele falava com Deus assim e Deus respondia. Na verdade, a intenção de Deus é falar com a gente face a face, e era para todas as pessoas ter esse acesso, era para todas as pessoas terem essa conversa com Deus e ter essa resposta. Os homens foi que quiseram não ter essa condição. A gente não vai abrir o texto aqui agora, mas quando Moisés estava governando o povo de Israel, que eles haviam acabado de sair do Egito, na hora que eles foram ali no Monte Sinai, Deus ia ali descer sobre o monte, ia falar com o povo, e chegou a se dirigir ao povo, só que o povo se assustou, o povo ficou com medo de Deus, porque a presença de Deus realmente, para quem não está em sintonia para Ele, para quem não está no temor de Deus, para quem não está de acordo com o que Deus quer, a presença de Deus pode assustar mesmo as pessoas. E as pessoas ali de Israel falam: não, nós não queremos mais, nós não queremos que Deus fale mais conosco. Deus, é suficiente para nós que o Senhor fale conosco através de Moisés. Então o povo pediu isso, para que Deus falasse com Moisés e Moisés falasse com o povo. Foi o povo que pediu isso, né? Porque a intenção de Deus é ter comunicação com a gente, é ter comunhão com a gente, mas o povo que pediu isso. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, que hoje habita em nós, que fala conosco, que a gente precisa aprender a conversar com Ele, ouvi-lo, ele vinha somente sobre os reis, no caso Davi era rei, né? Ele vinha sobre os profetas, por exemplo, Samuel era um profeta, e outros que tem aqui na Bíblia, ele vinha sobre os profetas, e vinha sobre os sacerdotes, o sumo sacerdote, por exemplo, né? Por exemplo, o sumo sacerdote, que era Anás ou Caifás, que era o sumo sacerdote ali na época que Jesus foi crucificado, ele falou assim: olha, convém que um morra no lugar de todo o povo. E sem saber, sem querer, ele estava falando da boca de Deus, né? Jesus ia morrer por todos nós. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vinha somente sobre essas pessoas. Só que a gente vê, e Davi era ungido, então Davi tinha essa condição. E qual era o segredo de Davi para ele ouvir a Deus dessa forma? Você está em 1 Samuel, capítulo 23, no versículo 6, olha aqui o que estava acontecendo. 1 Samuel 23, versículo 6. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar em Keila.
esse Abiatar aqui, está dizendo que ele era filho de um cara chamado Aimeleque. Esse Aimeleque, a gente falou dele aqui naqueles domingos que a gente estava usando já a vida de Davi como exemplo. Esse Aimeleque era o sacerdote no lugar chamado Nob. Era aquele lugar para onde Davi fugiu, sendo perseguido por Saul. Davi fugiu e chegou lá e falou que estava com fome, que os homens dele estavam com fome. Esse Aimeleque é aquele cara que recebeu Davi, cuidou de Davi, tratou de Davi e falou assim: olha, eu não tenho comida nenhuma para te dar, eu não tenho pão para te dar, só tenho os pães da presença de Deus, que eram os pães que eram consagrados a Deus, que ninguém poderia comer ali, né? E ele cedeu aqueles pães para Davi, para os homens deles que estavam com fome. E a gente viu aqui que aquilo foi uma bênção. Apesar da regra dizer que aqueles pães não poderiam ser comidos, aqueles pães foram cedidos, e aquilo não foi contado como pecado. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele citou o que Aimeleque fez, dizendo, né, quando Davi teve fome, chegou lá, ele comeu os pães da presença. Isso não foi tido como pecado. Quando Jesus estava sendo criticado, porque os discípulos dele estavam colhendo espigas no sábado, naquela palavra que tem ali no Novo Testamento. Então esse Abiatar, filho do Aimeleque, Saul depois acabou indo lá, matou o Aimeleque, porque porque ele ajudou Davi, matou o Aimeleque, e o filho dele, Abiatar, que é o que a gente está lendo no texto aqui agora, fugiu e levou o colete sacerdotal. Esse colete era uma peça usada desde a época de Moisés. Moisés, quando consagrou Arão, que era irmão dele, como sacerdote, para representar o povo diante de Deus, para fazer os sacrifícios, ele deu de presente para Arão um colete, né? Que era do material, era de linho puro, tá escrito na palavra que ele era de linho puro. Dizia que ele tinha pedras preciosas, tinha 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cada pedra simbolizava, e eram pedras preciosas. E esse colete, ele era usado na hora que a pessoa estava se consagrando ali para falar com Deus, na hora que a pessoa ia entrar ali no Santo dos Santos, na presença de Deus, para conversar com Deus, no lugar do povo que não conversava diretamente com Deus, é usado esse colete. Então está dizendo aqui, no versículo 6, ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Depois, se você for no versículo 4, diz assim: Davi consultou o Senhor novamente, e o Senhor disse: levante-se, vá à cidade de Keila. Depois, se você for no versículo 6, aí está dizendo do colete, no versículo 9 ao versículo 13, diz assim, olha: quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, esse que tinha o colete, né? Traga o colete sacerdotal. Então Davi orou, né? Ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Então Davi perguntando a Deus, né? Será que os cidadãos de Keila vão me entregar para o Saul? Aí ele perguntou de novo: Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi, ele tinha acesso a Deus, ele podia perguntar a Deus, a hora que ele precisasse, ele podia falar com Deus. E usava esse colete sacerdotal, né? Ele usava isso daí como meio de acesso a Deus, porque Deus tinha dito que fosse assim. Nesse colete, inclusive, tinha 2 pedras que eram chamadas de Urim e Tumim, né? Essas 2 pedras eram usadas pelos sacerdotes para consultar a Deus. Era usada, não explica direito na Bíblia como isso funcionava. Alguns acham que essas pedras eram jogadas e do jeito que elas caíam, e era Deus quem usava isso. Deus falava com eles através dessa situação, né? Eles tinham pedido a Deus que Deus falasse com eles, que usasse o sacerdote, então Deus de fato usava isso. Alguns estudiosos acham que essa pedra ela brilhava quando Deus
quando a pessoa perguntava e a resposta de Deus fosse sim, por exemplo, essas pedras brilhavam mais do que o normal, né? Outros acham que nessas pedras tinham gravadas algumas letras nessa pedra e que formavam as palavras com a resposta de Deus. Não importa, mas era como Deus usava, e essas pedras estavam no colete também. E ela era uma ferramenta valiosíssima. Isso era uma bênção para Israel ter essa pedra. Aí você pode falar assim: poxa vida, mas onde tem desse colete? Eu quero um desse, né? Que eu quero falar com Deus, eu quero saber de Deus. Vende em algum shopping, alguma coisa? Não vende. Hoje nós falamos diretamente com Deus. Essas pessoas precisavam ir no Santo do Santo, mas está escrito lá no livro de Hebreus que o véu do templo se rasgou, e essas de alto a baixo, e nós temos acesso a falar com Deus a hora que nós quisermos, a hora que nós desejarmos. Abre sua Bíblia comigo no Salmo de número 32. Salmo 32, versículo 8 diz assim, olha: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O Senhor quer falar com você, o Senhor quer te ensinar a viver. Não precisa abrir, mas em Provérbios 3:6 diz: reconheça o Senhor nos teus caminhos. Está falando para você reconhecer o Senhor, para você ouvir a Deus. Em Isaías, que está um pouquinho para frente de Salmo, no capítulo 30, Isaías 30, versículo 21, está dizendo assim, olha: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: esse é o caminho, siga-o. Então Deus quer te indicar, Deus quer falar com você, Deus quer te ensinar a andar do jeito que Ele ensinou, do jeito que Ele quer que você ande. Em João capítulo 10, versículo 27, vocês não precisam abrir, mas está escrito assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então Deus fala com a gente. E como é que Deus fala com a gente hoje, já que a gente não tem esse colete sacerdotal, e nem somos, por enquanto ainda, reis, e nem somos todos profetas? Deus fala com a gente através da Bíblia. Deus quer que você tenha comunhão com Ele através da Bíblia. Você lendo a Bíblia, você conhecendo a Bíblia, você aprende qual é a vontade de Deus. Assim, na hora que você vai tomar qualquer decisão, você se enriquecendo com isso daqui, porque isso aqui é um tesouro, e a palavra de Deus fala que do bom tesouro do seu coração, você vai tirar as palavras de Deus. Você tem comunhão com Deus, desejando conversar com Deus, desejando aprender dele, e se dedicando aqui, você vai ter respostas para todas as situações da sua vida na Bíblia. E o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus, que hoje habita em nós, porque Jesus, quando voltou para o céu, falou assim, ó: não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um outro conselheiro, o Consolador, para habitar com vocês, e Ele estará com vocês eternamente. Então o Espírito Santo de Deus está com a gente, Ele está aqui, e a palavra de Deus fala que Ele ensina a gente, fala que Ele vai mostrar para a gente, só que você precisa dar subsídios, você precisa encher o teu coração das coisas de Deus, das coisas do Senhor, porque na hora que surja uma situação, você fala: opa, Senhor, a tua palavra diz tal coisa, então é por aqui que eu vou andar. E na hora que você necessitar tomar uma decisão, a palavra de Deus fala que no teu interior vai surgir a informação. Está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 1: digo a verdade em Cristo, não minto, o apóstolo Paulo falando, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então a tua consciência fala, e a tua consciência tanto cheio do Espírito Santo de Deus, por isso que a palavra de Deus fala para a gente se renovar no Espírito, fala para a gente se encher do Espírito, para a gente ter as coisas de Deus, para a gente estar com o nosso bom depósito cheio, porque na hora que você estiver andando por um caminho errado, a tua consciência vai te avisar. Na hora que você precisar tomar uma decisão que vai ser importante para a sua vida, não toma ela de imediato, ora a Deus, fala: Deus, me dirige, Deus, por onde eu devo caminhar, por onde eu devo ir, e espera em Deus, e confia em Deus, e ouça a vontade de Deus. Aí você vai falar: mas como é que eu ouço a vontade de Deus? Como é que eu ouço? Eu já fiz essa pergunta no passado para o pastor Joel, né? Foi o nosso primeiro pastor aqui na igreja. Eu perguntei uma vez para ele, que ele falava de ouvir a Deus, e eu não entendia muito bem esse negócio. E eu creio que muita gente aqui talvez esteja nessa situação, e você ouve a Deus no seu interior. Às vezes Deus vai falar com você de uma maneira audível, de uma maneira clara, e que você vai ser incontestável, mas muitas vezes vai ser o seu sentimento, vai ser
desde que você esteja em comunhão com Ele, desde que você esteja dando espaço para Ele, desde que você queira que Ele dirija a sua vida, desde que você queira que Ele te instrua, se você ficar em paz e ouvir a Deus, Ele vai falar. E a gente é dirigido pela paz no coração. Então eu preciso tomar uma decisão. Vamos supor, mesmo que seja um negócio do dia a dia, eu preciso comprar uma coisa importante, eu preciso fazer um negócio importante. Se eu orar a Deus, pedir: Deus, me orienta, eu não quero fazer besteira, eu não quero andar no lugar errado, eu não quero me complicar, me ajuda, Deus. E você esperar em Deus, o teu coração vai dizer para você. Agora você precisa ouvir. Às vezes a gente toma a decisão porque a gente quer muito aquela coisa, a gente quer muito, a gente quer aquela... E Deus permite, você é livre, você vai fazer aquela coisa. Mas muitas vezes o que parece bom, às vezes não é. O que parece que vai ser muito legal você fazer, às vezes não é. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso, né? A palavra de Deus fala isso e é verdade, a gente se engana mesmo. Mas, se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, estiver cheio da palavra de Deus, a gente vai orar a Ele e Ele não vai deixar a gente na mão, não. Ele vai colocar, Ele vai dizer para você: olha, é para você fazer. Só que você precisa estar atento. Entender o que é a tua voz, o que é o teu desejo e o que é a voz de Deus falando. O que são as circunstâncias falando, as coisas que estão te pressionando, as tuas necessidades, e o que é a voz de Deus falando. Na hora que você sentir paz no coração de fato e falar: Deus, é isso mesmo, Deus, eu estou em paz, e você ficar em paz, se não tiver incômodo, pode ter certeza, porque você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, que é para você seguir nesse caminho, e vai dar certo, vai ser bênção. Desde que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus, esteja colocando as suas coisas na palavra de Deus. A palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, você não precisa abrir, ali está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e diz que ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Uma faca de 2 gumes é uma faca que corta muito, ela corta dos 2 lados, tipo uma espada, né? E corta para os 2 lados. E ela diz lá que essa palavra é eficaz e ela consegue dividir juntas e medulas, uma série de coisas. Ou seja, ela vai explicar para você claramente, ela não vai deixar dúvida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se você falar: Deus, eu quero ser guiado pela tua palavra, Deus, eu quero andar do jeito que o Senhor gosta, você mesmo sem ter o colete lá, né, que o Abiatar tinha e que estava à disposição de Davi, hoje a gente não precisa mais daquilo. Aquilo era na antiga aliança. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e Ele fala com você tudo o que você necessitar. Então a palavra de Deus para nós hoje é essa. Se você deseja ouvir a Deus, se você deseja que Deus te dirija, e você tem essa pergunta no seu coração: como eu posso saber o que Deus quer que eu faça? É isso que Deus quer que você faça, que você o conheça, que você ande com Ele, que você tenha comunhão com Ele no dia a dia, e Ele vai estar com você sempre, em tudo, até nas coisas mais simples, você fazendo e glorificando a Deus, no serviço mais simples que você esteja fazendo em casa, ou lá na empresa, né? Se você trabalha com isso ou com aquilo, o que você estiver fazendo, passa o dia com Deus, passa o dia com Deus. A gente pode ter Jesus conosco o tempo todo, nos ajudando, nos orientando, nos revigorando, né? Nos dando força. Às vezes você está cansado, você está cheio ali, você já trabalhou muito, ainda tem tanta coisa para fazer. Ora ao Senhor. A palavra de Deus fala que Ele revigora as suas forças, que Ele te dá energia, Ele está com você, está à sua disposição para você andar com Ele e conviver com Ele. E você fazendo isso, glorificando a Deus, Ele vai te orientar, inclusive nas decisões. Precisou tomar decisão? Ora a Deus. Teve gente que precisou decidir se casa ou se não casa. Deve ter orado a Deus, deve ter consultado a Deus. O Senhor deu paz no coração, casa. Tem gente que precisa realizar um determinado negócio. Ora a Deus, pede orientação com Deus, para Deus, que Deus vai te fazer andar no caminho certo. E você andando com Ele, as coisas vão dar certo sempre. Amém? Se coloca de pé. Hoje a palavra que a gente tinha era isso, curtinha, mas que precisa ser aplicada na sua vida. Deseje que Deus oriente você, deseje que Deus fale com você, e peça a Ele, que aí Ele vai falar com você, Ele vai te ensinar as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós desejamos, Senhor Deus, ser orientado pelo Senhor. Pai, a Tua palavra fala
fala nos Salmos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. A tua palavra fala que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça, que o Senhor refrigera as nossas almas. Pai, a tua palavra fala que o Senhor nos enche um cálice, Senhor Deus, que ele transborda. A tua palavra fala, Senhor Deus, que o Senhor prepara banquetes para nós, Senhor Deus, até na presença dos nossos inimigos, Senhor Deus. Então nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos que o Senhor de fato seja sempre o nosso pastor em todas as situações. E nós estamos aqui para ter isso, Senhor Deus, e queremos isso para as nossas vidas, em nome de Jesus. Espero que você tenha feito essa oração e que isso seja verdade na sua vida. Deus quer falar com você, amém? Vamos louvar.